Olá! Para quem está na batalha dos concursos e precisa destravar a geografia do Piauí, essa análise é o caminho. A gente faz focar exatamente naquilo que as bancas mais pedem, sabe? O objetivo é transformar o que parece complicado em algo bem direto, bem objetivo, para chegar na prova com tudo na ponta da língua. O nosso objetivo aqui é um só, né? É garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na prova. Então vamos revisar o que é essencial, de um jeito bem estruturado, com foco total na aprovação. Tudo certo? Vamos nessa! Bom, para entender a geografia de qualquer lugar, o primeiríssimo passo é sempre a localização. Saber onde o Piauí se encaixa no mapa do Brasil, quem são seus vizinhos. Isso é a base, o alicerce para construir um raciocínio geográfico forte para qualquer questão de concurso. Dando uma olhada no mapa, a gente já percebe a posição estratégica do Piauí ali no Nordeste. Com mais de 251 mil quilômetros quadrados, ele é o terceiro maior estado da região. Fica atrás só da Bahia e do Maranhão. E o que essa imensidão toda significa? Significa, claro, uma diversidade enorme de paisagens, de climas, de atividades econômicas, que é justamente o que a gente vai explorar. Agora a gente entra num tópico que é um clássico de prova e que exige memorização. Não tem jeito. Bancas como a NUCEP, por exemplo, adoram aquelas questões com nomes de cidades e rios nas fronteiras. Então, atenção máxima agora, porque um detalhe desses pode ser o ponto que faltava. O Piauí faz fronteira com 5 estados. Vamos lá. A leste, Ceará e Pernambuco. Ao sul, a Bahia. A sudoeste, o Tocantins. E a oeste, o Maranhão. E essa fronteira com o Maranhão tem um detalhe importantíssimo. Ela é natural, formada pelo Rio Parnaíba. Então, guarde bem essa informação. 5 vizinhos e o Rio Parnaíba como divisa. Esse slide aqui é um mapa mental perfeito para os pontos extremos. Vamos percorrer os 4 cantos do estado. Lá em cima, no norte, a gente tem Ilha Grande. No extremo sul, Cristalândia do Piauí. A leste, onde o sol nasce primeiro, fica a nascente do Rio Marçal, lá em Pio IX. E a oeste, na divisa com o Maranhão, a curva do Rio Parnaíba, em Santa Filomena. Vale a pena, viu, anotar esses nomes. E aqui está um número para fixar na memória: 224. É essa a quantidade exata de municípios que formam o estado do Piauí. Parece um dado simples, mas pode ser o detalhe que resolve uma questão de múltipla escolha. E por que esse número de municípios é importante? Porque as bancas, espertas que são, vão além. Elas cobram os limites entre os municípios. Imagina só, uma questão típica de concurso poderia ser exatamente essa. O município de Angical do Piauí faz limite com todos os seguintes municípios, exceto. Por isso é tão importante ter uma noção de como o estado é organizado por dentro. Beleza, já vimos os limites políticos, agora vamos mergulhar na geografia física. O Piauí é um estado de contrastes, né? Vai de um litoral que é pequeno, mas super importante, até o sertão mais profundo. E entender o relevo é a chave para entender todo o resto: o clima, a vegetação e até a economia. Esse mapa aqui vai ser o nosso guia. Ele mostra as diferentes unidades de relevo do Piauí, o que os geógrafos chamam de domínios geomorfológicos. Cada cor representa uma paisagem diferente, com características próprias, e a gente vai passar por cada uma delas. Então vamos lá, vamos dar um zoom em cada uma daquelas cores do mapa. O nosso objetivo aqui é conectar os nomes técnicos do relevo, tipo planície costeira ou chapada, com as paisagens que a gente realmente vê lá no estado. Começando lá pelo norte, aquela mancha amarelinha no mapa é a planície costeira. É uma faixa bem estreita mesmo, onde a gente encontra paisagens como essas dunas da foto. Essa área, que inclui cidades como Parnaíba, também é famosa pelos manguezais, que formam o Delta do Parnaíba. Aliás, o único em mar aberto das Américas. Incrível, né? Seguindo a viagem, a gente chega na maior área do estado. Essa mancha rosa claro que domina o mapa. São as chamadas superfícies aplainadas da Bacia do Parnaíba. É uma área de relevo mais baixo, mais suave, e é onde estão cidades importantíssimas, como a capital, Teresina. E a paisagem típica é a mata de cocais, principalmente a carnaúba, que nem essa da imagem. Agora, lá no sul, o relevo sobe. E aí a gente encontra as chapadas, que são grandes planaltos. Temos o Planalto de Uruçuí, a oeste, que hoje é um polo do agronegócio, principalmente da soja, e a leste, o Planalto das Confusões, que é mundialmente famoso por abrigar o Parque Nacional da Serra da Capivara e todos aqueles sítios arqueológicos. Essa imagem aqui é sensacional para entendermos a estrutura toda. É como se a gente tivesse fatiado o estado para olhar por dentro. Veja só,
Os planaltos, como o de Uruçuí e o das Confusões, são as áreas mais altas. Entre eles, tem uma área mais baixa, o Vale do Gurgueia. E tudo isso está assentado sobre a gigantesca bacia sedimentar do Parnaíba. Essa imagem meio que conecta todas as peças do quebra-cabeça do relevo piauiense. Para fechar o mapa do relevo, lá na porção sudeste do estado, a gente tem a Depressão Sertaneja. O nome já diz tudo, né? São áreas mais rebaixadas de clima semiárido com a vegetação típica da Caatinga. A paisagem é bem marcada por aquelas formações rochosas isoladas que resistiram à erosão, os famosos Inselbergs. Mas claro, geografia não é só rio e montanha. A história da ocupação humana é o que realmente dá forma ao território. E é óbvio que isso também cai na prova. Então vamos entender agora como a história da pecuária e da economia moldaram o Piauí que a gente conhece hoje. Então, o ponto central, o pulo do gato, é este aqui. A colonização do Piauí não começou pelo litoral, como aconteceu em muitos outros estados do Brasil. Ela veio de dentro, do interior, a partir da Bahia, e foi impulsionada pela expansão das fazendas de gado lá no século XVII. A pecuária foi o grande motor da ocupação inicial. E essa linha do tempo resume os marcos que a gente precisa saber. No século XVII, a fundação de Oeiras. Em 1823, a consolidação da independência na região. Um ponto de muita atenção para a prova. Em 1852, Teresina vira a capital, no lugar de Oeiras, e não de Parnaíba, tá? É uma pegandinha comum. E já no século XX, um fato econômico crucial, a crise da cera de Carnaúba, lá nos anos 50, acelerou a migração para as cidades e o crescimento do setor de serviços. Certo? Vamos para uma revisão relâmpago, aquele resumo para salvar na hora H. Se for para lembrar de só 4 coisas, que sejam estas: 224 municípios e 5 estados vizinhos. O relevo que predomina são as superfícies aplainadas. A pecuária deu o pontapé inicial na ocupação e a crise da Carnaúba impulsionou a urbanização. Pronto, isso resume o essencial do essencial. E para a gente terminar, uma reflexão. Agora que já conhecemos as chapadas do agronegócio, a bacia sedimentar riquíssima em água e as diferentes paisagens do Piauí, a pergunta que fica é: como é que essas características geográficas todas podem moldar o futuro econômico e social do estado? Uma ótima questão para continuar pensando depois da nossa análise. Boa sorte nos estudos!